Olá, seguidores. Vamos para o primeiro bloco do Barganhas versus Ciladas desse domingo. E aqui eu vou continuar com o meu teste aqui dessa série com menos fundos, com apenas dois fundos por vídeo. Tentar ser mais breve também. E como sempre, lembro vocês que o foco aqui é o curto e o médio prazo. E também que não esperem uma profundidade muito elevada aqui nessa série, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, vou começar aqui por um caso bem polêmico, o RPR11. Espero que não esteja se incomodando se eu estiver falando tanto aqui desse Durcão, mas é que o pessoal aqui tá precisando de mais ajuda, né? Mais informação, porque tá aqui um momento bem crítico para o fundo, muita gente falando besteira, então acho que é importante falar mais sobre o Urcão. E então, nos R$ 40 é um investimento interessante. Isso aqui deve ser uma dúvida que muita gente deve estar tendo. O fundo aqui está derretendo aqui nas últimas semanas, né, nos últimos meses. Bateu aqui na faixa R$ 40 e por enquanto está demonstrando bastante força. Mais ou menos, né? Que dá para ver que nos R$ 50 ele 59, 40 ficou segurando bastante tempo. Depois tombou aqui para os 45, aí começou a cair aqui, e agora que está fazendo um novo piso aqui, um novo fundo na base dos R$ 40. Por enquanto está segurando. Então, primeira coisa, para não dizerem que sou uma poliana do Urcão, que só fico falando bem do fundo, fico defendendo ele, quero deixar claro que o fundo é uma porcaria e os gestores cometeram erros muito amadores mesmo, mas acho errado precificar o fundo de forma similar à que é feita em alguns fundos tranqueira, né? A gente está aqui de URPR11 a 60% de desconto sobre valor patrimonial, valor que eu acho um pouco exagerado. Mas então, vou começar aqui falando sobre perspectiva de curtíssimo prazo, ou seja, daqui uns 3 meses, e depois falo com uma perspectiva, pelo menos assim, de curto prazo, né? Falando aqui assim de uns 6 meses para frente. Então, ah, no curtíssimo prazo, acho que vocês não devem esperar nada de RPR11, tá? Nada, absolutamente nada mesmo, nem rendimento, nem cotação. Acredito que o rendimento aqui vai ficar nessa faixa mesmo dos 50 centavos. Não sei como é que o mercado reagiria com o rendimento que entrar novamente para aquela faixa de guidance deles de entre 50 e 55 centavos. Pode ser até que o fundo suba um pouco, porque parece que o mercado está muito sensível ao rendimento, algo que não acho correto, tá? Vou reproduzir aqui com vocês uma postagem que fiz lá no Clube FIA alguns dias atrás. E aqui eu fiz essa postagem porque vi muita gente aqui reclamando do rendimento de 45 centavos, enquanto os gestores deram um guidance entre 50 e 55 centavos. E isso aqui foi algo que não me incomodou, tá? Essa questão do rendimento, pelo menos por enquanto, ela é algo secundário. Então, o que eu disse aqui no post foi mais ou menos o seguinte: que vocês precisam encarar o RPR11 como um fundo híbrido, pelo menos de forma temporária, entre um fundo de crédito e um fundo de desenvolvimento. E eu sei que é chato aqui ver os rendimentos caindo, mas o fato do fundo estar pagando 45 centavos não significa que o fundo gerou isso apenas de resultado. É, os gestores eles estão utilizando as brechas que eles têm nas SPS, lá nas debêntures, aqueles investimentos de equity, onde pode ficar girando lá dentro, onde eles não são obrigados a distribuir o rendimento. Além disso, parece que nos CRIs a gente tem a figura do fundo de obras. Aí não sei como que estão fazendo lá, se é Assembleia ou Assembleia dos Crisistas, onde provavelmente eles detêm 100%, em que eles provavelmente estão aprovando o redirecionamento do recebimento, dos pagamentos para o fundo de obras. Então, isso aqui acaba reduzindo bastante o montante que eles são obrigados a pagar. Então, a URCA está utilizando de alguns meios
para driblar aquela obrigação de 95% de distribuição. Então, resumindo, não é porque o fundo está pagando 45 centavos que o fundo está gerando apenas isso de valor. Que quando ele está fazendo esse reinvestimento nos imóveis, no desenvolvimento, ele também está gerando valor, né? É algo bem diferente. Agora, então, pensando aqui no curtíssimo prazo, é difícil dizer como o mercado vai pensar, mas como eu disse, não esperem nada aqui do fundo, tá? Quem for tiver pensando em aportar em Urcão, quiser fazer uma aposta nele, é comprar e esperar pelo menos aqui alguns meses para ver a evolução, algo que eu tenho feito nos meus vídeos, de atualização do fundo. Agora aqui, falando no médio prazo, de uns 6 meses para frente. Então, como disse no meu último vídeo, ainda não consegui observar uma evolução significativa na evolução das obras, dos empreendimentos. Vou precisar de pelo menos mais um relatório para verificar essa questão, para ver se está tendo evolução de obras, né? Contudo, a R$ 40, acredito que o RPR11 esteja bem especificado aqui, pensando no momento pós-obras, em que a gente vai ter diminuição de redirecionamento para obras e ter um pouco mais de folga para o rendimento subir. Não me perguntem quanto que vai subir esse rendimento, nem para quanto, nem os gestores sabem dizer, imagina eu, né? Então, avaliando aqui, classificando o fundo. Em termos de fundamentos, não vou passar pano para eles, com certeza é um fundo de fundamentos ruins, fizeram muita lambança aqui, mas em termos aqui de preço, acredito que esteja barato, tá? Então, vou colocar ele aqui nesse extremo, um fundo de fundamentos ruins, mas que se encontra barato. Novamente, não me pergunto se vai cair mais e quando vai subir. Não tenho a menor ideia. Continuando, para fechar esse primeiro bloco aqui, reservei dois fundos questionáveis de baixa qualidade, mas agora sim vou tratar de um fundo enrolado, HCTR11. E esse daqui sim é uma tranqueira de verdade, tá? Então, o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: na medida provisória que acabou de sair, ela fala novamente a respeito de lucro contábil. E se eu considerar esse regime, a HCTR11 está com um passivo bem considerável, né? É que no caso era para eu ter colocado aqui um slide desse trecho da medida. No entanto, eu me esqueci e também não vou caçar a medida provisória, senão iria enrolar bastante. É, mas tem sim lá um trecho, até vi lá no vídeo do Medeiros, em que a medida comenta novamente sobre respeito ao lucro contábil acumulado do fundo. Então, o fundo Hectare tem um passivo bem considerável em termos disso, e, portanto, o fantasma de novembro de 2024 segue muito vivo por aqui. Lembrando que foi novembro de 2024 que o fundo deixou de pagar rendimentos devido ao ofício da CVM, né? Então, os cotistas aqui do fundo Hectare têm que estar preparados para em algum momento poder ficar sem rendimento, talvez dessa vez por um tempo bem mais longo. E estava dando uma olhada aqui no questão de dividend yield, não acho que o fundo esteja entregando um prêmio de risco adequado a essa possibilidade. No último mês pagou 28 centavos, deu 1,24% ao mês. Já em outros meses ele tá pagando 32 centavos, que daria 1,41%. Enquanto isso, se a gente for ver aqui no irmão mais novo dele, o Deva 11, também muito enrolado, está aqui pagando 1,41%, com 45 centavos. E que para mim é algo que não faz sentido, já que Deva 11 tem uma exposição muito menor ao Gramado Pass, que tem uma completa incógnita se vai ter alguma recuperação, sendo que eu acho muito mais fácil eles entrarem em falência do que ter uma recuperação. E aqui também a gente não tem um passivo tão grande quanto o fundo hectare, já que aqui em Deva 11 eles sempre distribuíram pelo regime caixa, né? Sempre respeitaram essa questão do regime caixa.
e está aqui praticamente pegando um carrego muito parecido. Então, para mim, HCTR11, um fundo ruim e caro ainda por cima. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Aguardem um segundo bloco. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.